Olá, você vai ver no jornal de hoje. Serviço de óbitos de Osasco, descarte irregular de entulho. Confira destaques da 27ª sessão da Câmara Municipal. Você tem ali uma família que está lá com o seu familiar, que teve um óbito domiciliar e precisa de serviço de verificação de óbito e compartilha esse espaço com detentos que estão ali esperando o serviço do Instituto Médico Legal. Então, nós estamos pedindo providências do Executivo justamente nesses assuntos importantes para a cidade. A placa consta lá, proibido jogar lixo, e de repente o cidadão sai da rua dele e vai jogar na porta da casa do outro. Entra em vigor lei que regulamenta a distribuição de gorjeta. Nos bares, restaurantes e hotéis com mais de 60 funcionários, vai ser criada uma comissão para fiscalizar a cobrança e a divisão das gorjetas. E as empresas que não cumprirem a lei vão pagar multa. E a incrível história de superação de Bia Santana, uma deficiente visual que reencontrou nos patins o sentido da vida. Porque eu não tinha expectativa de conseguir realizar mais nenhuma atividade na minha vida. E a patinação me trouxe uma motivação imensa para eu poder realizar várias atividades, várias coisas, superar vários limites que nem eu sabia que eu tinha. É agora no Câmara Notícias. Na sessão ordinária da última quinta-feira, o vereador Dr. Bonin trouxe uma boa notícia sobre o caso do bebê Samuel. A situação do menino, que nasceu com uma cardiopatia congênita e precisava ser operado com urgência, ganhou destaque com a exibição de uma reportagem no programa Balanço Geral da Record TV. Ele também voltou a criticar o CROSS, que é o sistema que regula transferências entre hospitais. Esse bebê ele foi operado no Hospital Infantil Sabará. A cirurgia foi realizada com sucesso. Essa criança retornou ao berçário da UTI neonatal no Amador Aguiar, onde está sendo acompanhado, está bem. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir pleno êxito nesse caso. Então, queria parabenizar aqui o nosso prefeito, o nosso secretário da Saúde, e que nem a gente ressaltou, o problema realmente foi em relação ao CROSS, que nem nós conversamos na nossa reunião junto com o prefeito. A gente crê que alguma providência precisa ser tomada em relação ao CROSS aqui no município de Osasco. Osasco realmente está abandonado pelo sistema CROSS. Dr. Bonin também falou sobre uma indicação para o desmembramento a médio prazo do Serviço de Verificação de Óbito e o Instituto Médico Legal de Osasco. O vereador explicou que o local é precário, não comporta o atendimento e que precisa com urgência de uma reforma nas instalações. Vocês sabem que esses dois serviços convivem no mesmo prédio, no mesmo espaço físico. E se vocês forem fazer uma visita ali, a situação é muito complicada, bastante complicada. Então, a gente solicita, em primeiro lugar, um desmembramento desses dois serviços. Não dá para continuar coexistindo juntos, Serviço de Verificação de Óbito e Instituto Médico Legal. O espaço não comporta. A situação que se encontra aquele espaço físico realmente é da pior qualidade possível. Então, você tem ali uma família que está lá com o seu familiar, que teve um óbito domiciliar, e precisa de serviço de verificação de óbito e compartilha esse espaço com detentos que estão ali esperando o serviço do Instituto Médico Legal, pessoas em estado de embriaguez, drogados. Então, fica realmente uma situação bastante complicada nesse sentido. Então, nós entregamos esse ofício, a gente sabe que isso aqui deve em breve estar acontecendo, e a gente sugere que o Serviço de Verificação de Óbito ocupe um espaço. Mais uma vez, essa é uma sugestão, esse espaço já foi falado para outras situações, que seria ocupar as instalações ali do antigo Instituto Adolfo Lutz. E junto com isso também nós fizemos uma indicação, que é a 8941/17, onde a gente sugere, pelo menos, numa atitude emergencial, uma reforma do espaço ali onde está o SVO e o IML, pedindo uma pintura interna e externa,
a reforma dos banheiros, que está numa situação bastante complicada, a construção, a troca de piso para um piso antiderrapante, e enquanto, pelo menos, ir tomando essa atitude em relação a essas indicações, enquanto a gente consiga, num médio prazo, o desmembramento desses serviços. O vereador também destacou que o Serviço de Verificação de Óbito de Osasco atende outros municípios da região e que deveria haver algum tipo de contrapartida financeira. Que o nosso Serviço de Verificação de Óbito, ele presta serviço para todos os municípios vizinhos aqui. Então, ele atende uma população de 1.849.000 pessoas. Então, todo o serviço de verificação de óbito de Barueri, Carapicuíba, Itapevi e Jandira vem aqui para Osasco. E Osasco acaba, só para vocês terem uma ideia, no ano de 2016, foram feitos 2.755 atendimentos de verificação de óbito no município de Osasco. Desse total, 42% de Osasco, 19% de Carapicuíba, 17,8% de Barueri, 2,57% de Jandira, 13,86% de Itapevi, 3,73% de Santana de Parnaíba e 0,25% de Pirapora do Bom Jesus. E Osasco não recebe R$1 a mais dentro do dinheiro que é destinado ao serviço de verificação de óbito por esse serviço prestado. Então, eu acho que a gente também, quer dizer, deve-se tomar alguma ação, alguma atitude, que esses municípios também possam, de alguma forma, financeiramente colaborar nesse tipo de serviço. O vereador também elogiou o trabalho de zeladoria que foi feito na última semana no cemitério Bela Vista, com a retirada de entulho. Ele destacou que ainda é preciso fazer mais, mas que a melhoria foi significativa. O vereador Jair Assaf falou sobre o descarte irregular de entulho em uma rua do Jardim Aliança e criticou a falta de fiscalização. Aqui tem uma placa aqui, proibido jogar lixo. Isso aqui é no Aliança. O morador me ligou, eu estive no Aliança, e essa rua, hoje, senhor presidente, ela está assim, ó. Olha a foto como ela está hoje no Aliança. Zoom. Por favor, TV Câmara. Para ver como é que está essa rua no Aliança. Então, nós estamos pedindo providências do Executivo justamente nesses assuntos importantes para a cidade. A placa consta lá, proibido jogar lixo, e, de repente, o cidadão sai da rua dele e vai jogar na porta da casa do outro. É o que está acontecendo. O Aliança é um caso à parte. Lá tem borracharia no meio da rua, 2 borracharias no meio da rua, na calçada. O carro para trocar o pneu na rua, na via pública, porque ele está na calçada, na margem das terras da Petrobras, acho que é da Petrobras ali a rede, né? Então, como é que pode? Não tem fiscalização. Então, nós precisamos da presença da prefeitura para cuidar da cidade. Então, esses alertas que nós fazemos é justamente aquilo que o povo quer. Nós estamos sendo criticados muitas vezes na rua, a administração, o prefeito, por ações dessa natureza, porque eles não chegam antes, eles chegam sempre depois. Então, o alerta que lá no Aliança tem uma placa, a placa está decorativa, né? A placa está aqui, ó, foi pichada. A vereadora Lúcia da Saúde pediu a palavra e falou sobre o serviço que foi feito recentemente nesta rua do Jardim Aliança. 2 meses a gente esteve nessa viela, até mostrei no Facebook, foi limpa, totalmente limpa, até o Aliança inteiro, tá? Mas a população realmente tem que haver alguma coisa para que eles respeitem, até os próprios moradores, porque até os moradores dessa viela, eles têm medo de falar, e eles sabem quem é que jogam. Teve lá todo esse movimento de limpeza. Infelizmente, na realidade, tem que ser punido. Aí é punição, realmente. E Jair Assaf sugeriu o que precisa ser feito para resolver o problema da viela. O que a prefeitura precisa fazer? Impedir o acesso de carrinhos. A travessia de pedestre é muito mais fácil, mas de carrinhos que eles vão lá e jogam, ou com a mão, carregando, ou então num carrinho, é que despejam no terreno público, numa viela, onde tem grande circulação de pessoas que precisam sair do bairro pelo outro canto. E no próximo bloco,
Entra em vigor lei que cria regras para a distribuição de gorjetas. Nos bares, restaurantes e hotéis com mais de 60 funcionários, vai ser criada uma comissão para fiscalizar a cobrança e a divisão das gorjetas. E as empresas que não cumprirem a lei vão pagar multa. Em entrevista exclusiva, Lúcia da Saúde e Ricardo Silva falam sobre combate à pedofilia. Estaremos lutando, fazendo uma frente junto com a vereadora Lúcia por essa causa, que é uma causa delicada, que aflige e destrói o berço da nossa cidade. É depois do intervalo, não saia daí. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. A famosa gorjeta, aquele valor opcional que muita gente faz questão de pagar quando é atendida em bares e restaurantes, agora tem lei própria. Sancionada pelo presidente Michel Temer, a nova regra entrou em vigor no sábado. Na hora que chega a conta, o pagamento dos 10% do serviço é opcional, mas a maioria dos clientes diz que faz questão de pagar. Como eu sou sempre bem atendido aqui, eu opto por pagar os 10%. Eu acho que é uma forma de dar algo em troca a eles, né? É a gorjeta que aumenta a remuneração dos trabalhadores de bares e restaurantes. E agora uma lei vem criar regras mais claras que ajudam, inclusive, na hora de identificar e dividir esse valor. Com a lei, passa a ser considerado gorjeta não só o que é pago espontaneamente pelos clientes, mas também o que for cobrado como adicional pelas empresas. Os empregadores vão ter ainda que anotar na carteira de trabalho e no contra-cheque o que for recebido como gorjeta. Também foi definido o quanto deve ser recolhido pelo empregador para pagar encargos sociais. O que sobrar deve ser integralmente repassado ao trabalhador. As novas regras vão contar com fiscalização dos próprios empregados. Nos bares, restaurantes e hotéis com mais de 60 funcionários, vai ser criada uma comissão para fiscalizar a cobrança e a divisão das gorjetas. E as empresas que não cumprirem a lei vão pagar multa. Essa lei ela vem pacificar uma situação de tranquilidade e segurança jurídica para os empresários, de forma que se evitará os confrontos judiciais existentes e os possíveis passivos trabalhistas decorrentes da não existência de regras estabelecidas. Para quem recebe, a gorjeta é um adicional sempre bem-vindo. Dobra o nosso salário, tanto o nosso, dos garçons, como dos copeiros e dos cozinheiros. E para os consumidores fica uma certeza. Com relação ao garçom, é sempre muito ligado ao serviço prestado. Então as pessoas, quando elas sabem que são bem atendidas, pagam o serviço e sabem que vai para o garçom, pode servir como incentivo, sim. O Brasil ainda é um dos países com menor participação de mulheres na política. Fica atrás até mesmo de países como Jordânia e Iraque, onde elas são privadas dos direitos básicos. E uma audiência pública para alertar sobre essa situação aconteceu na última semana em Brasília. Os procuradores alertaram para uma realidade. A lei que obriga os partidos a destinarem pelo menos 30% das candidaturas às mulheres não está funcionando. Uma em cada 8 candidatas nas eleições para vereador do ano passado não receberam um voto sequer. A quantidade de candidatas com votação zero aumentou de cerca de 10%, 12% para mais de 40%. Então a gente percebe que, na verdade, os partidos políticos utilizam a cota obedecem só de uma maneira formal. Na Câmara, só 55 das 513 cadeiras são ocupadas por mulheres. No Senado, a situação não é diferente. São 12 mulheres no universo de 81 senadores. Um ranking mundial sobre a participação das mulheres no Congresso trouxe o Brasil na posição 154, num total de 174 países. A situação fica ainda mais grave quando analisada a presença feminina no Executivo. Em 2014, dos 26 estados mais o Distrito Federal, apenas um elegeu uma mulher para o governo.
Para a representante da ONU Mulheres, enquanto o mundo está discutindo a participação igualitária para homens e mulheres, o Brasil ainda está tentando implantar uma cota que garanta 10% de presença feminina no legislativo. A política brasileira precisa revisar seus mecanismos para realmente eleger mulheres. E isso não é só porque a gente é a metade da população, etc., porque é muito claro que para ter leis, programas, orçamentos que contemplem a sociedade em geral, você tem que ter uma massa crítica de mulheres. Em 24 de fevereiro de 1932, ainda no governo de Getúlio Vargas, as mulheres conquistaram o direito de votar e de serem eleitas para cargos no Executivo e no Legislativo. Mais de 80 anos se passaram e a baixa presença feminina nos espaços da política continua sendo um desafio a ser enfrentado. O direito à participação na política foi resultado da luta de mulheres corajosas, como Alzira Soriano, que por uma brecha na lei conseguiu ser eleita ainda em 1927 para comandar uma cidade no sertão do Rio Grande do Norte. Ela foi a primeira mulher eleita para o cargo de prefeita na América Latina. É essa coragem que inspirou Dona Creuza, professora, 3 vezes prefeita de Salgueiro, em Pernambuco, a disputar o cargo de deputada federal aos 78 anos. É preciso união, estar presente no partido, porque não é chegar na hora da campanha, é estar presente na vida do partido e ter fala. Não te dão, provoca. É assim, é preciso ser ousada. E eu ser ousada aos 81 anos. Conversamos com os vereadores Lúcia da Saúde e Ricardo Silva sobre um tema que preocupa muitos pais, a pedofilia. A vereadora falou sobre um ato que vai acontecer na quinta, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e recebeu o apoio de Ricardo Silva. É um tema muito importante, né, que a gente tem até debatido aqui na casa. Acredito que assim, a violência em si não é só até um ato sexual, mas assim, acredito que os pais têm que realmente prestar atenção no seu filho, até quando ele está muito quietinho. E assim, até na maneira, né, de como ele está agindo. Eu sou mãe, tenho 3 filhas também, e eu me preocupo muito em relação à pedofilia. Porque também, muitas das vezes, a mãe fala assim, mas eu tenho um filho homem. Pois, mãe, é com meninos também. Nós temos que se preocupar e vamos levantar essa bandeira. Aqui nessa casa a gente vai estar levantando essa bandeira. Conte comigo, conte com o nosso apoio da vereadora, junto com os vereadores aqui, que nós vamos estar saindo para as ruas no dia 18, né? Já pedi até para falar com o Conselho Tutelar, para que oriente mais as nossas crianças, indo para a escola, no futebol. Saiu até uma matéria, inclusive na TV, sobre o futebol. Então eu peço, mãe, oriente sempre os seus filhos. Também estaremos apoiando, estaremos lutando, fazendo uma frente junto com a vereadora Lúcia por essa causa, que é uma causa delicada, que aflige e destrói o berço da nossa cidade. As crianças que são vítimas, as famílias que já tiveram crianças vitimadas, aqueles que vivem e vivenciam nos dias de hoje o trauma de ter uma criança, talvez, ainda que seja por um simples assédio de uma outra pessoa, via internet, via e-mail e outros meios de comunicação, isso nós não aceitamos. Por isso nós vamos nos dedicar, nos empenhar, junto com a vereadora, para que ações como a do dia 18 sejam uma de tantas outras, para que Osasco venha varrer esse mal, esse câncer que tem trazido a dor, o desespero e trauma para nossas crianças. A mobilização contra a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes acontece das 8 da manhã às 5 da tarde em 3 pontos diferentes da cidade. Céu das Artes das zonas Norte e Sul e uma tenda no Calçadão em frente ao Shopping Osasco Plaza. E veja em instantes o impacto positivo dos brasileiros com mais de 55 anos na economia. Tem um idoso, os lares estão mais protegidos de fome do que as casas onde não há o idoso, porque o idoso tem essa renda fixa.
o dinheiro entra daquela aposentadoria. E conheça Bia Santana, atleta de patinação com deficiência visual, e entenda como você pode ajudá-la a representar o Brasil na Alemanha. www.facebook.com.br/Bia Santana Oficial. Lá na vaquinha pode colaborar com qualquer valor, se tiver 5, 10, 15, 20, não importa. De pouquinho em pouquinho a gente vai conseguir. Não perca, é no último bloco. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Um em cada 10 brasileiros tem mais de 55 anos, segundo o IBGE. Essa faixa etária cresce rápido e tem impacto positivo na economia do país. Veja na reportagem de Raquel Setz. Armando tem 68 anos e Maria Ângela 63. Eles possuem imóveis, viajam, frequentam clube e têm vida social intensa. O casal garante que está melhor financeiramente agora do que aos 30 anos. No começo da vida profissional, na vida de casado, é muito esforço, muito trabalho. Hoje nós temos uma vida estável, tranquila, graças também ao complemento dessa aposentadoria dele, privada, né? Um pouco com meus trabalhos que eu faço avulsos, não são muitos, mas ajuda nas despesas. Os filhos também ajudam, porque hoje os filhos também trabalham. Então, dá para a gente ter uma vida assim boa. Casos como o dele são cada vez mais comuns, como destaca esse médico gerontólogo que estuda a longevidade há mais de 40 anos. Essas são as pessoas que hoje têm o conforto material de ter chegado à velhice com um poder de decisão e de autonomia onde gastar esse dinheiro. Hoje, as pessoas com mais de 55 anos representam 14% da população, ou seja, 1 em cada 10 brasileiros. Em 2030, essa parcela dos adultos deve representar quase 24% da população, segundo o IBGE. Onde tem um idoso, os lares estão mais protegidos de fome do que as casas onde não há o idoso, porque o idoso tem essa renda fixa. O dinheiro entra daquela aposentadoria. Pode não ser suficiente, mas garante um mínimo. A indústria da cortiça renasce em Portugal depois de quase chegar à extinção. E com ela também se recupera o mercado do país, que é o maior fornecedor do mundo de rolhas para garrafas de vinho. Há 10 anos, as ações dessa indústria portuguesa, a maior produtora de cortiça do mundo, não eram uma boa aposta. Seus maiores clientes, os fabricantes de garrafas de vinho, estavam flertando com produtos mais baratos do que as rolhas tradicionais, como o plástico e o alumínio. É que produtores importantes tinham afirmado que a rolha de cortiça deixava um gosto de mofo na bebida. Mas tudo isso é coisa do passado. Esse diretor de marketing disse que o setor reagiu, investindo mais de 700 milhões de euros em novos equipamentos, tecnologia e pesquisa. As rolhas ganharam um tratamento diferenciado, mais sustentável e natural. E produtores e bebedores de vinho que sempre exaltaram as virtudes da rolha de cortiça foram o alvo de uma campanha global. Resultado: a cortiça recuperou seu prestígio, as exportações voltaram aos picos de 15 anos atrás e Portugal pode respirar aliviado. O mercado não para de crescer. Hoje, das cerca de 18 bilhões de garrafas de vinho que são vendidas todo ano no mundo, mais de 12 bilhões são seladas com cortiça. Estão abertas até o dia 12 de junho as inscrições para o vestibular das faculdades de tecnologia do Estado.
Juntas, as FATECs de Osasco, Carapicuíba, Barueri, Cotia e Santana de Parnaíba oferecem 1.100 vagas em diversos cursos. Para se inscrever é preciso possuir o diploma do ensino médio ou ter concluído o curso até a data da matrícula e pagar uma taxa de R$ 75. Para mais informações, acesse o site www.vestibularfatec.com.br. A força e a coragem de superar barreiras mesmo no escuro. Você vai conhecer agora a incrível história de Bia Santana. Moradora da cidade de Osasco, ela perdeu a visão há 4 anos por conta de uma retinopatia diabética. Foi uma fase difícil. Sem visão, Bia entrou em depressão, mas encontrou nos patins um novo sentido para a vida. Hoje, Bia é atleta de patinação de velocidade, com muitas medalhas no currículo. Ela esteve aqui contando um pouco da sua trajetória e sobre a campanha online para conseguir financiamento para uma maratona em Berlim no mês de setembro. Quando a gente acha o que gosta, o que dá o desafio, eu acho que para mim é até melhor assim, porque né, os outros patinam e falam, nossa, meu Deus, que medo, eu não tô vendo, então a gente vai, continua correndo e vamos para cima. Acho que cada corrida é uma corrida, por mais que eu treine 4 vezes por semana, incansavelmente, dá um frio na barriga enorme, assim. Minha guia fala, o emocional segura porque eu começo tremendo antes, aí quando a gente ouve o apito, vamos, firma esse pé, o equilíbrio e vamos. O legal é que a partir de agora, os organizadores estão vendo que tem cegos patinando, já estão alguns lutando com a gente para colocar a categoria. Florianópolis foi mês passado, foi a segunda participação que eu tive, os caras deram maior apoio. Todas as medalhas ele colocou o braille. Eu não gosto, acho que ninguém gosta de ser exemplo, porque exemplo é uma coisa inquebrável. Mas você incentivar os outros a sair de casa, levantar cedo, fazer esporte, né? Muita gente fala, nossa, mas se ela tá patinando, eu também vou. Legal, né? Porque eu não enxergo, eu posso fazer tudo. E incentivar a galera a praticar esporte é muito legal. As corridas são um incentivo maior pra gente treinar mais, né? Porque tem o espírito de competição, mas ganhar é legal. Acho que ninguém quer perder. A gente luta sempre pra ser o melhor. Nem que seja o melhor pra gente. Eu vou sempre no intuito, eu não quero vencer a corrida, mas eu quero quebrar o meu melhor tempo. E você pode ajudar Bia a competir em Berlim. Veja como funciona a campanha de financiamento online. O valor que eu preciso para ir, como só não sou eu ando com uma guia. Continua? Como não sou eu ando com uma guia. Então são 2 passagens, são 2 hospedagens, 2 alimentações e a inscrição é só uma. E lá na Alemanha são euros. E nossa, então são 12 mil. Falei, caramba, como? Lancei a vaquinha, o endereço é grande, então eu vou falar o endereço no Facebook. Vocês vão ver o vídeo da minha campanha e lá já vai ter o link, www.facebook.com.br/Bia Santana Oficial. Lá na vaquinha pode colaborar com qualquer valor. Se tiver 5, 10, 15, 20, não importa. De pouquinho em pouquinho a gente vai conseguir. E pra galera que tem medo de trabalhar com internet, não gosta, né? Pode entrar em contato comigo, equipebiasantana@outlook.com. E peço a ajuda de vocês para conseguir realizar essa. A gente vai ter uma patinadora cega fazendo num bom tempo. Os 42 quilômetros em Berlim. Isso é sensacional. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo.
Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Até lá!